Oi, gente, encerramos ou demos uma pausa nas grandes navegações, porque elas continuam, né? Porque elas vão chegar em alguns continentes. Mas antes delas chegarem em alguns continentes, vamos conhecer alguns povos que viviam nesses continentes, continente africano e depois continente americano. Nisso, a gente vai conhecer alguns reinos africanos, tá? Então, vocês vão colocar no caderno de vocês o título, vão copiar o objetivo, qual que é? Reconhecer a diversidade étnica, cultural e política dos povos que habitam e habitaram o continente africano, compreender a formação e organização política, social e cultural de reinos africanos formado a partir dos primeiros séculos da era cristã. Então aqui, né, continuando, a África, como vocês sabem, ela é um continente vasto, né, ou seja, muito grande e muito diverso. Então a gente vai ter uma variedade de etnias e povos que vivem nesse continente. A África é formada por 54 países. Então aqui, né, eu peguei uma imagem que tem as bandeiras dos países. Então saibam, os povos que vivem aqui não vão ter a mesma cultura dos povos que vivem aqui, que vivem aqui, que vivem aqui. São povos diferentes, ok? Então, o primeiro reino que a gente vai estudar é o reino de Gana. Esse reino existiu de 300 depois de Cristo a 1200 depois de Cristo. Os reinos africanos são sempre, eles aconteceram durante a era cristã, ou seja, depois de Cristo. Fica na África Ocidental, entre o deserto do Saara e os rios Níger e Senegal. Então aqui a gente tem o rio Níger e aqui o rio Senegal. E vai surgir da união de algumas aldeias que eram dos povos soninqueses. Gana significa senhor da guerra, então era um povo muito guerreiro. Gana também era conhecida pelos outros povos como o Reino de Ouro, pois lá existiam muitas minas de ouro, era uma região aurífera. Tinha tanto ouro que os impostos eram cobrados e pagos com ouro, né? Era um metal que existia em grandes quantidades nessa região. Além do ouro, a gente vai ver que existem outros materiais, produtos que vão ser vendidos e comercializados nessa região. Então aqui o ouro vai ser trocado por sal, porque sal não era um produto muito comum em Gana, ele era raro. E o reino de Gana, então, vai passar a controlar os comércios das caravanas, né? Caravanas é a grande quantidade de pessoas que fazem comércio. Eles controlam isso por meio de cobrança de impostos, tá? Alguns outros produtos que eram comercializados, então, por essas caravanas que passavam ali pelo reino de Gana. Marfim. Outra mercadoria com grande valor comercial foram também os escravos, ou seja, nesse período a gente vai ter um início de venda de escravos por essa região africana. Gana, então, tinha o controle total sobre o comércio nessa região. Tá? O reino de Gana, então, era poderoso por isso. Gana vai ser administrada por um rei. Então, a sociedade de Gana era dividida entre rei, nobres, homens livres, servos e aqui embaixo, deixa eu só sair aqui, escravos, tá? Então a gente vai ter uma sociedade que ela é hierarquizada. O reino de Gana, então, o rei, ele era um líder soberano, ou seja, ele tinha muito poder e ele também era o líder militar. Ele regulamentava e cobrava os impostos das mercadorias, então era um poder dele. A sucessão do rei, ela era matrilinear. Normalmente os reis de pai para filho e tudo mais. Nesse caso, não. O sucessor do rei normalmente era seu sobrinho, que daí era o filho mais velho da sua irmã. Então, era por parte da mãe, da mulher, a sucessão. A religião deles, por muito tempo eles eram ligados a elementos da natureza, eles eram, vamos pensar assim, politeístas, não tinham nenhuma ligação forte com nenhuma religião, até que no século XI houve uma invasão islâmica, né, de um povo que passa a viver ali na região, que são os Almorávidas, tá? E eles, então, querem impor o islamismo para todo mundo que mora ali. Isso vai fazer com que os ganenses entrem em conflito com esse grupo dos
almorávidas e os ganenses não conseguem resistir. O reino é fragmentado, então antes ele era uma região grande, ele passa a ser pequenos reinos. E logo depois, por causa de muitos conflitos, uma das coisas mais importantes de Gana era o comércio. Ele vai ser enfraquecido, eles não vão conseguir mais comercializar produtos. Isso vai fazer com que o reino entre em declínio de vez. Só lá no século XVIII, mais ou menos, Gana se estabiliza e volta a formar então um país que é hoje, tá? Mas reino ele nunca mais foi.